Logo, é uma recomendação sem caráter vinculante, sem efeito vinculante. A recomendação expressamente ressalva e respeita a independência funcional de cada um. Então ela vai dizer, por exemplo, que é desnecessário intervir nos procedimentos de jurisdição voluntária. Mas se um promotor de vara civil quiser intervir, ele pode. Se ele entender que naquele caso há uma situação peculiar, uma situação excepcional, ele pode intervir porque a sua independência funcional está resguardada. Habilitação de casamento, dispensa de proclamas, registro de casamento não culpativo, justificações, divórcio, separação, declaratória de união estável, ordinária de partilha de bens, alimentos, revisional de alimentos e execução de alimentos entre partes capazes, disposições de última vontade sem interesse de incapazes, excetuada os casos aqui previstos, jurisdição voluntária relativa a registros públicos, previdenciárias, indenizações decorrentes de acidente de trabalho, uso capião imóvel regularmente registrado, falência ou recuperação judicial antes da decretação ou do deferimento do pedido, ação individual ação envolvendo sociedade de economia mista, ação individual de que seja parte sociedade de liquidação extrajudicial, ação em que for parte a fazenda pública ou poder público com interesse meramente patrimonial, ação de desapropriação direta ou indireta entre partes capazes, ação que versa sobre direito individual não homogêneo de consumidor sem a presença de incapazes, ação que envolva fundação de entidade fechada de previdência, ação onde no seu curso cessar a intervenção, intervenção numa ACP proposta já pelo Ministério Público, assistência à rescisão de contrato de trabalho, intervenção em mandado de segurança. Perceba que se isso for levar a sério, o conteúdo do concurso vai reduzir drasticamente, né? Isso é uma boa notícia. Né? Você não vai ter que estudar mais um monte de coisa, porque o Ministério Público não intervém, não faz muito sentido você estudar um troço do qual você não vai trabalhar na prática. Né? Obviamente, isso aqui não é passivo, tem muita gente que reclama. Especificamente no caso do mandado de segurança, é muito complicado, porque tem previsão expressa na lei do mandado de segurança, a lei 12.016, tem previsão expressa de que deve haver a intervenção do Ministério Público. Né? Então, obviamente, uma recomendação do Conselho Nacional não pode se sobrepor a uma lei federal. Mas dá para ver pelo leque, pela amplitude de matérias que estão aqui, qual é a nova feição, qual é o novo perfil do Ministério Público que se espera aí para os próximos anos. Uma instituição muito mais calcada no seu poder de ação do que na sua natureza interventiva. Uma instituição muito mais proativa do que uma instituição passiva que se contenta a intervir como fiscal da lei em determinadas situações. Nós vimos no primeiro momento os dispositivos genéricos, né? Aqueles artigos que tratam da organização, as regras gerais da intervenção no MP. E eu selecionei aqui, agora, alguns dispositivos que estão espalhados pelo Código, mas que me parecem que vão trazer também algumas questões interessantes para a gente refletir no âmbito do Ministério Público. Aqui a gente tem só duas colunas. Na coluna da esquerda, a redação do Senado, na coluna da direita, a redação que está sendo proposta pela Câmara. Primeira questão, a possibilidade do MP arguir incompetência relativa, uma questão que sempre foi controvertida, sempre foi perguntada em prova oral nos concursos. A redação que estava no Senado prorroga essa competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar da contestação, lembrando que no novo CPC não tem mais exceção, não existe mais exceção de incompetência, todas as matérias vão ser deduzidas dentro da contestação, não tem mais reconvenção, é pedido contraposto a essa simplificação do rito. Parágrafo único que nos interessa. A incompetência relativa poderá ser suscitada pelo MP nas causas em que atuar, como parte ou como interveniente. A Câmara propõe um enxugamento de redação. A competência relativa poderá ser suscitada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Tem duas maneiras da gente compreender isso.
nas causas em que atuar significa propor ação. Sendo o Ministério Público parte, ele pode arguir a incompetência relativa, mas isso ele sempre pôde. A questão controversa sempre foi, se ele estiver intervindo como fiscal da lei, ele pode arguir uma incompetência relativa? Na redação que constava do Senado, estava pacífico de que sim. Mesmo como fiscal da ordem jurídica, ao intervir nos autos, ele verifica uma incompetência relativa. A ação foi proposta, por exemplo, no domicílio do autor e não no domicílio do réu, numa hipótese do artigo 95 do CPC. Ele suscita essa questão e apresenta ao juiz. O juiz, então, poderia acolher aquela exceção. Não é preciso que se estabeleça com clareza isso, né? Ou vamos prestigiar a jurisprudência que preponderava, o MP só pode arguir incompetência relativa quando for parte, não quando for fiscal da lei, tá? Ou vamos adotar esta ideia que estava presente na redação do Senado, de que essa arguição pode ser feita tanto como parte como fiscal da lei. Se prevalecer a redação do Senado, ainda vamos ter um probleminha, né? Esta arguição vai estar sujeita a alguma espécie de preclusão. Imagine que o Ministério Público, na primeira vez em que se manifesta, não argui a incompetência. O promotor não se toca que tem uma incompetência relativa. Ele faz uma primeira manifestação. Quando o processo volta pela segunda vez, tem uma incompetência relativa. Ele poderia arguir essa incompetência na segunda, na terceira ou na quarta hipótese de manifestação, ou se aplicaria a ele aquela mesma regra de preclusão. Se não se manifestar no primeiro momento, ocorre o fenômeno da prorrogação e o juiz incompetente se torna competente pela inércia da parte. O código não dá respostas e vamos ter que achar uma solução para isso, né? Nós temos proposto que o Ministério Público deve poder deve poder arguir a incompetência relativa tanto como parte como fiscal da lei, mas em ambos os casos vale para ele a mesma regra da parte. Se ele não fizer isso na primeira oportunidade, ocorre o fenômeno da prorrogação de competência e aquele juiz vai passar a ser competente para julgar aquele caso. Temos aqui uma figura muito complicada. Isso está gerando uma verdadeira guerra institucional entre o Ministério Público e a Defensoria Pública, que chegou no penúltimo informativo do STJ, ou no antepenúltimo, já tem uma decisão do STJ sobre essa matéria. A guerra em torno da Curadoria Especial. Diz o artigo 72, que, se não me falha a memória, é um dos poucos artigos cuja numeração vai ser mantida, né, com uma questão aleatória. O juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal, se os interesses deste colidirem com o daquele, enquanto durar a incapacidade. É a única alteração que é proposta pela Câmara ao texto do Senado, que, por sua vez, reproduz o texto do CPC. Inciso 2º, ao réu preso, revel, bem como ao réu citado por edital ou por hora certa, enquanto não for constituído advogado. O texto do Senado previa já uma inserção de um parágrafo único, deixando claro que a curadoria especial deve ser exercida pela Defensoria Pública. Em nenhum momento o Ministério Público pretendeu exercer a curadoria especial. Mas a questão que se torna complicada, e é uma questão que agora que está pacificada pelo STJ, é uma questão que possivelmente vai ser objeto de questão de prova, uma questão caível, né, como a gente diz na prática, naqueles processos em que o Ministério Público já está intervindo como fiscal da lei ou fiscal da ordem jurídica, seria necessário ainda assim nomear um curador especial? E o que estava acontecendo em alguns processos do Rio é que você tinha no mesmo processo o MP como fiscal da lei, pelo 82, a Defensoria Pública na Curadoria Especial pelo artigo 9º, e as manifestações eram colidentes. Supostamente as duas pessoas que estavam no processo a proteger o incapaz não conseguiam se entender. Uma queria A e a outra queria B, e o juiz estava no meio daquele fogo cruzado. E o MP começou um movimento a dizer que era desnecessária a nomeação de curador especial, quando naquele processo já havia a intervenção do MP
que há uma intervenção nitidamente protetiva do incapaz. A razão de ser do Ministério Público estar no processo, naquele processo, é velar pelos interesses do incapaz. Então, o parágrafo único que já havia sido inserido na redação do Senado é mantido pela Câmara, mas é apenas renumerado ao parágrafo 1º, e agora sim vem o parágrafo 2º nessa linha do que a gente está falando. Nas causas em que o Ministério Público atuar como substituto processual do incapaz, não se nomeará curador especial para o substituir. Temos uma decisão recente, eu acho que eu coloquei aqui. Informativo 492 do STJ, relatora ministra Maria Isabel Galotti, RESP 1-176512-RJ, DJE 13 de dezembro de 2011. Tudo isso que está passando aqui no quadro, na verdade, é um artigo que eu estou finalizando para entregar aqui para a revista. E depois, se vocês tiverem interesse, eu caminho aqui para a escola e a escola pode circular para vocês refletirem também um pouco. Tá? Eu não acabei de escrever ainda, na verdade, está em andamento. Próximo tópico, que eu botei aqui como letra D, as despesas de atos requeridos pelo MP e prova pericial. Aqui também a gente vai ter um problema que já está começando a acontecer. O 93 do projeto na redação do Senado diz: as despesas dos atos processuais efetuados a requerimento da Fazenda serão pagas afinal pelo vencido, exceto as despesas periciais, que deverão ser pagas de plano por aquele que requerer a prova. O 93, malandramente e maldosamente, insere também do Ministério Público. Qual vai ser a consequência prática disso? As despesas dos atos processuais efetuados a requerimento do MP ou da Fazenda serão pagas ao final pelo vencido. Beleza, sempre foram assim, as despesas feitas pelo MP sempre foram pagas pelo vencido. E agora vem finalzinho, exceto as despesas periciais, que deverão ser pagas de plano por aquele que requerer a prova. Obviamente, em ações de natureza coletiva, a prova pericial, como todos sabem, é caríssima. Uma prova de impacto ambiental, uma prova de lesão do consumidor em direito coletivo, envolvendo milhares de consumidores, uma prova técnica, se uma determinada parte daquele carro foi a responsável pelo acidente que gerou o recall de outros tantos milhares de automóveis, é uma prova difícil, você não tem muitas pessoas que têm capacidade para fazer isso, e é uma prova cara. Não raras vezes é uma prova que tem que ser feita até fora do país. Recentemente houve um problema envolvendo a Petrobras, se não me falha a memória, no momento da perfuração do pré-sal, quando a broca chegou lá, sei lá, 2.000, 4.000 metros de profundidade, quando ela começou a furar, ela arrebentou. E aí a discussão era saber, a broca arrebentou porque o material era vagabundo, era de má qualidade, o produto era defeituoso, ou a broca arrebentou porque o sujeito que estava operando operou de maneira errada e utilizou a broca fora das condições que deveria ser utilizada. Pô, imagina trazer aquela broca 4.000 metros para cima de novo e mandar para o perito dizer qual foi a causa, o tipo de dano produzido, qual foi a razão daquilo. Então, essa prova pericial, que é feita em casos como esse, é uma prova difícil, hiper técnica, especializada e caríssima. O que vai começar a acontecer, se esse dispositivo aqui vingar, é o seguinte: o Ministério Público do Rio, assim como outros MPs do Estado, né, tem um serviço de perícias próprios, tem um corpo de peritos. O MP foi abrindo concursos ao longo dos anos e foi contratando engenheiros, economistas, médicos, ambientalistas, pessoas que têm conhecimento. Então, hoje, quando o promotor oferece a ação civil pública, junto com a ação civil pública já vem o laudo desse perito que trabalha para nós.